Fala, jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tá Tudo a Fruta podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje nós vamos falar sobre granizo, um fenômeno meteorológico que está causando grandes problemas nesse início de primavera. Então, o que é o granizo? Ele é uma forma de precipitação que consiste na queda em pedaços irregulares de gelo, né? Gelo puro, que ele é produzido em nuvens, né? As famosas nuvens cumulonimbus. São nuvens muito grandes, né? Principalmente nuvens altas, e elas têm uma característica de dentro dessa nuvem, né? Esse gigantão aí, que é esse tipo de nuvem, temperaturas abaixo de zero. Dependendo da altura que ela atinge, pode ter temperatura abaixo de menos 40. E aí favorece o congelamento de tudo que tem ali dentro, né? Então, como que o granizo vai se formar? Ele ocorre principalmente em regiões mais continentais, tá? Isso é importante nós frisarmos. E em regiões que eu tenho uma forte corrente ascendente de ar, né? Um vento que sobe, vai empurrar o vapor d'água de baixo para cima. E a hora que ela atinge esse ponto da nuvem que está menos 40 ou que está a temperatura abaixo de zero, começa a congelar. A água que está lá, ela vai agregando, vai formando os cristais de gelo. Ele dá uma pesada, ele desce um pouquinho para a parte de umidade, agrega um pouquinho mais de gelo e vai subindo, né? E aí esse cristal de gelo vai formando, vai agregando, né? O gelo, quando tá formando, ele fica meio... a superfície sempre úmida, então favorece a agregação. Então, conforme o granizo que está formando sobe e desce na nuvem, ele vai pegando mais umidade, aumentando de tamanho, e conforme ele vai se chocando nas outras pedrinhas de granizo que está formando, ele vai grudando uma na outra para formar uns blocos maiores de gelo, né? Então ele vai ficar nesse movimento sobe e desce ali na nuvem, até chegar a um ponto que essa pressão ascendente, né, esse vento ascendente dentro da nuvem, que em alguns casos pode chegar até 180 km por hora, né, algo similar a um furacão, não dá conta mais de segurar essa pedra de gelo. Ela vai ganhando tamanho, massa, que aí ela cai. Na maioria das vezes, o granizo descongela totalmente antes de chegar para nós e a gente acha que está chovendo. Que bom seria se toda vez fosse assim. Mas em alguns casos, os blocos de gelo, as pedras de gelo são tão grandes que elas não têm tempo de descongelar. E aí faz esse estrago todo que nós conhecemos. Um fato interessante do granizo também é que ele é composto por camadas, né? Então, vamos dizer assim, que ele lembra um cebolão. Ele tem o centro ali, os primeiros bloquinhos de gelo, e conforme ele desce e sobe, vai formando camadas. Então, toda vez que nós pegamos uma pedrinha de granizo ali e nós olhamos, consegue identificar camadas de onde foi formando, né? Isso tem muito a ver com a formação dele ali. Onde que pode ocorrer mais granizo, né? Isso já é uma forma de prevenção, por mais que é muito difícil a gente acertar. Mas é sempre na parte interior do continente, em latitudes medianas, em próximas regiões montanhosas, né? Porque a cadeia de montanha favorece esse vento ascendente. Ele vai ocorrer muito nessa época do ano, que a gente tem muito ar seco. Esse movimento de ar seco subindo na nuvem, né, promove uma refrigeração por evaporação. Então o ar seco ele tá puxando a água, e nessa puxada aí que ele leva o vapor lá para cima, favorece o congelamento disso aí, né? Favorece a formação do granizo. E é por isso que essa época do ano é mais comum isso ocorrer. E como a gente tá falando de cadeia de montanha, é mais comum ocorrer em regiões de altitude, tá? Mas a nível do mar é um pouco mais difícil. As regiões mais altas, ali acima dos 600, 800 metros, é mais comum. É possível detectar o granizo, só que para ter precisão nisso, horas antes, né? Então, os órgãos de monitoramento do clima soltam avisos, né? O IMET, volta e meia, tá soltando isso aí, que há risco de granizo, mas a certeza mesmo, eles conseguem ter uma certeza melhor 1 a 2 dias antes, né? Porque a formação do granizo ela é muito rápida. É algo de meia hora, 1 hora dentro da nuvem, forma esse granizo e cai. Então é muito difícil a gente ter uma precisão, uma assertividade disso aí. Às vezes forma toda a condição, mas dependendo de como tá o clima, ele derrete todo antes de cair. Por isso que a gente não tem uma acurácia dos órgãos de meteorologia, tá? Mas eles já conseguem monitorar, conseguem ver com os trabalhos de modelagem, eles conseguem dar uma previsão e ajudam nós, agricultores aí, a prevenir, né? Falando em prevenção, a prevenção do granizo sempre é de médio e longo prazo. A melhor forma é evitar regiões que têm ocorrência de granizo frequente. Quando a gente não pode evitar, como a gente pode minimizar isso? Com cobertura, tá? Ou usar malha anti-granizo. O pessoal do sul, Santa Catarina, é um pouco mais comum. O pessoal já até usa malha de cor diferente, azul e vermelha, para melhorar a qualidade do fruto, né? Mas isso é um papo para outro
podcast, ou se não aquele plástico de ráfia mais grosso que ele aguenta mais, né? Plástico leve de estufa, mais fininho, às vezes ele não aguenta o granizo, dependendo do tamanho. Então a melhor forma de prevenção seria isso aí, a cobertura da planta com alguma coisa. Quem não tem condição de fazer cobertura e está sujeita à região de granizo, seguro rural é obrigatório. Não tem como ficar sem. Faça o seguro rural para você não ter uma perda significativa, tá? Não vai pagar tudo que você poderia ter ganho, mas você não fica sem a renda. Isso é muito importante. E depois que o granizo caiu, não tem muito o que fazer. É importantíssimo nós diagnosticarmos o mais rápido possível. Então, caiu o granizo, espera pelo menos uns 3 dias para ver. O dano demora a aparecer um pouquinho, de 3 dias a uma semana. Se você tem seguro rural, não enrola para acionar o seguro. O dano começou a aparecer, já chama ele e faça uma avaliação boa. Por que 3 dias a uma semana? Porque às vezes o dano físico demora a mostrar na planta. No fruto, às vezes só quando ele vai iniciar o amadurecimento que nós vamos ter uma noção melhor do tamanho do dano. Às vezes parece só uma feridinha, um arranhãozinho pequeno, mas depois essa lesão evolui. E aí o que eu faço? Fiz a avaliação, o ideal é quantificar a porcentagem de dano para nós tomarmos essas decisões. Com danos em torno de 40%, 50%, o recomendado é fazer a poda, uma limpeza da planta, o que a gente conseguir tirar, que foi danificado, e fazer um trabalho de proteção dela, um fungicida protetor, e voltar com a adubação normal, uma adubação de recuperação, com nitrogênio, com algum estimulante ali que vai ajudar ela a ter vigor vegetativo e acumular reserva de novo. Mas a proteção da planta é importantíssima, então qualquer fungicida protetor é bem-vindo. Os machucados que o granizo causa são portas de entrada para patógenos, principalmente para fruteiras que têm problema de fungos de madeira. E quando o dano é maior que 50%, o produtor tem de avaliar isso, que às vezes vale a pena ele fazer uma poda mais forte, uma poda, ou refazer a poda de produção quando é possível. Às vezes ele podou com vara mais longa, encurta um pouquinho, ou se não chega a um ponto drástico de fazer uma nova poda de formação. Nós vamos reduzir a planta para começar de novo, porque o dano foi tão grande que eu vou ter problema em brotação nos próximos anos, perdi muita gema. Então são essas as medidas que nós conseguimos fazer. Poda de limpeza e fungicida protetor numa condição mais leve de dano, mediana. Quando é algo mais severo, às vezes uma reforma geral da planta e sempre com fungicida protetor, beleza? Então, jovens, para granizo é ficar de olho aberto. Quem já tem problema na região, invista em malhas anti-granizo ou cobertura, e causou dano de 3 a 7 dias, avalia isso e saia atuando, né? Sempre passa o fungicida protetor, importantíssimo, e se precisar, faz uma poda mais leve ou uma poda mais forte. Show? Então, por hoje é isso aí. Semana que vem nós estamos de volta. Lembrando que nós estamos em todos os agregadores de podcast. Estamos muito ativos também no Instagram. Aproveite e siga o Tatu lá, Facebook e LinkedIn. Um abraço e até semana que vem.